Olá, pessoal do sétimo ano! Ainda estamos na apostila laranja. Esse último capítulo, ele fala sobre clima e vegetação. A parte do clima é mais pesada do que a parte da vegetação. A vegetação vai ficar para a aula que vem, mas junto com a vegetação nós vamos começar a apostila nova a aula que vem. Pessoal, o clima. Para você definir o clima de um local, é preciso muito estudo. São mais de 30 anos estudando vários fatores do clima, medindo quando chove, qual é a temperatura mais baixa, mais alta, qual é a média de temperatura. Depois de 30 anos estudando e vendo quantas vezes as coisas se repetem, nós podemos dizer: em tal local é o clima X. Então, não adianta eu chegar aqui hoje e tá quente e falar: aqui é um clima equatorial, um clima de floresta amazônica, um clima quente. Não. Você vai ter que ficar por 30 anos vendo se todo ano, esse mês, faz frio ou faz calor, quais são as temperaturas, para daí você definir o clima. Lembra que nós estudamos as zonas térmicas da Terra? E nós vimos que quanto mais próximo dos polos, mais frias são as temperaturas. E eu não sei se vocês se lembram que existem regiões. Então, nós temos aqui, por exemplo, o planeta Terra. Dizem que quem consegue fazer círculo fechando igual eu fiz é louco. Então, aqui nós temos a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, linha do Equador, o Trópico de Câncer. Aqui parece uma bola de tênis, né? Círculo Polar Ártico. E aqui o Círculo Polar Antártico. Tudo que está aqui ao sul ou ao norte do Círculo Polar é a zona térmica polar. Ela não tem as 4 estações bem definidas. Lá é sempre frio, 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 frio. Quando essa área está no verão, eles têm algumas horas de luz, com mais luz durante o dia, e as temperaturas podem atingir 5 graus positivos, olha que beleza! Mas quando está no inverno, eles podem ficar meses sem luz. Não faz uma escuridão total como é aqui à noite, mas eles ficam meio que no escuro a maior parte do tempo. Entre um círculo polar e um trópico, nós temos as 4 estações bem definidas, nós temos 4 temperos do clima. Então, nós temos a zona temperada, nós temos os 4 temperos, as 4 estações. Na zona temperada, não precisa pensar, você abre a janela, você já sabe que é outono. Tudo verde, tudo... desculpa, falei errado, no outono não é tudo verde, no outono é tudo amarelo, as folhas caindo, no verão tudo verde. No inverno, tudo coberto de neve, eles têm que ficar cavando para sair de casa. São as temperaturas da Europa, Estados Unidos, né, que tem as 4 o sul, aqui na Argentina, né, no inverno neva, no verão ou faz muito frio, no verão é muito quente. E aqui, entre os 2 trópicos, nós temos a região intertrópicos, né, no meio dos trópicos, a região intertropical. Nós temos a região intertropical norte e a região intertropical sul, ou, não está na linha do Equador, região equatorial, certo? Ou região tropical. Essa faixa aqui é a região mais quente do planeta. Aqui as estações também não são definidas igual na zona polar, é sempre frio. Aqui é o contrário, aqui é sempre calor. Aqui a gente tem que parar para pensar se é outono, ou se é primavera, ou se é verão. Às vezes, tem ano que aqui na região do estado de São Paulo esfria um pouco no inverno.
mas tem ano que não. E o Nordeste é sempre quente. Você pode ir no Nordeste em julho, que seria o nosso inverno aqui. Há algumas. Essa é a regra. Essa regra que eu passei para vocês é a regra de latitude. Então, quanto mais próximo do polo, mais frio. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. E eu tenho algumas formas de quebrar essa regra. Tem como eu ter neve aqui nessa região quente? Tem. Se a gente tiver uma elevada montanha, uma montanha muito alta, no topo dela eu vou ter neve, certo? Então existem algumas outras coisas que mudam um pouquinho o clima dessas regiões, ou que tornam o clima, quase que eu derrubei tudo, que torna o clima mais quente, ou mais frio, ou mais seco, ou mais úmido, certo? E é isso que nós vamos começar estudando nesse capítulo. Fatores que influenciam o clima no Brasil, que esse ano é só Brasil, certo? Então, a primeira coisa que eu falei que pode quebrar um pouco o clima é a altitude. Quanto mais elevado o clima, eu li clima aqui e falei besteira. Quanto mais alto, quanto mais elevado o relevo, menor a temperatura. O estudo diz que a cada 1 quilômetro que a gente sobe na montanha ou no relevo, a cada 1 quilômetro, eu aumento 6,5 graus. É bastante, né? Por exemplo, se aqui em Bauru está 15 graus, que é uma temperatura, aquele friozinho, é agradável para nós. Se eu subir 1 quilômetro e eu estiver lá sei lá, numa serra, eu já vou ter, eu tinha 15, né? Eu vou ter 9 graus, 8 graus, é bastante. Então, as altitudes acima de 900 metros têm um clima com temperaturas mais baixas, os invernos dessas regiões são mais frios. Eu posso estar aqui a 900 metros, não vou chegar até neve, mas vai ser menos quente do que, por exemplo, lá em Santos, no litoral, certo? No sul do país, pode até ocorrer neve se eu tiver uma montanha lá, um lugarzinho mais alto no sul, porque o clima do sul do Brasil, que é mais ou menos aqui, né? Tô quase passando para a zona temperada, ele é mais ameno, um clima mais friozinho. E aí, se eu tiver uma montanha, vai ser mais frio, né? E aí pode ocorrer até neve. Claro que não é uma neve da Europa, dos Estados Unidos, que acumula, né? Aquela neve fininha, pouquinha neve, mas posso ter. Outra coisa que influencia muito o nosso clima é a continentalidade e a maritimidade. Adoro eles. É bem fácil de entender. A apostila de vocês até traz isso. O que é maritimidade? Lembra mar, né? As regiões mais próximas do mar, elas vão ser mais úmidas. Inclusive, o pessoal que mora na praia tem aquele problema das coisas enferrujarem, né? Porque é uma umidade um pouco salobra, né? E as regiões continentais, mais para dentro do continente, elas sofrem a influência desse continente na vida delas. Elas têm a influência da continentalidade e no litoral da maritimidade. Então, resumindo, continentalidade é a influência do continente no clima. Maritimidade é a influência do mar. Nas regiões que estão mais para dentro do continente, eu tenho uma menor umidade, né? Não tem um marzão ali mandando ver na evaporação. Eu vou ter uma maior variação de temperatura, exceto em regiões de grandes florestas. E na parte perto do mar, eu vou ter uma maior umidade e uma menor variação de temperatura. Essa questão aqui de maior variação de temperatura e menor variação de temperatura é fácil da gente entender. É só vocês lembrarem o seguinte. Lembra da piscina, pessoal?
10 horas da manhã, um sol forte. Você vai descalço perto da piscina. A pedra da piscina já tá queimando o seu pé. Você tem que ficar pulando ou pegar um chinelo. Só que daí na hora que você entra na água, a piscina ainda tá fria. Falei, ainda não esquentou. Ou você tá no mar, lá naquela areia escaldante, queimando pra dedéu, você não consegue nem andar, vai saltitando lá pra praia. E aí quando você entra no mar, ai, meu Deus, tá gelado, não é? Por quê? A areia, as rochas, elas esquentam mais rápido e esfriam mais rápido. E a água, ela demora para esquentar e ela demora para esfriar. Nunca aconteceu de vocês entrarem na piscina à noite, acabou de escurecer, já tá frio, mas a água ainda ela está um pouco quentinha? É isso. Então, como as regiões próximas ao mar, elas estão perto da água, a temperatura do clima aqui vai variar menos do que a temperatura do interior do continente, que sofre com continentalidade. Porque aqui eu tenho uma massa, posso ter até um lago aqui, mas eu tenho menores quantidades de água. Então, o clima aqui varia mais, a temperatura à noite esfria mais e de dia esquenta mais. Aqui não. Aqui é mais estável, porque tem uma grande porção de água perto, certo? Então, maritimidade e continentalidade é isso. Próximo do mar, maior umidade e a temperatura é mais estável, porque a água demora para esquentar e demora para esfriar, então a temperatura ali da região é mais estável. E continentalidade é a influência do continente, então eu tenho menos umidade e a temperatura varia mais. Outra coisa que eu já falei para vocês, ó, pessoal, eu vou colocar um do lado do outro, para vocês não confundirem, ó. A altitude é a altura do relevo, quanto mais alto, mais frio. E relevo aqui, eu não tô falando de altura, eu tô falando de posição do relevo, ó. Aqui eu tenho o mar e aqui eu tenho o continente. O vento sopra normalmente do mar para o continente, tanto que nós temos as ondas. Então aqui eu tenho ventos úmidos. O que que acontece? Eu tenho uma elevação, eu tenho uma serra. Aí, deixa eu pôr mais, eu quero uma coisa mais alta. Aqui, pronto. Então eu tenho ventos úmidos. Quando esses ventos de nuvem carregada e úmida chegam, ó, eles não conseguem passar. O balão para subir não tem que soltar os saquinhos de areia para o balão subir? Aí o balão tá caindo. Tira peso do balão, solta o saco de areia que tá em volta do cesto do balão, não é? Aí o balão sobe. Todo balão... Cadê aquele meu negocinho? Deixa eu pegar outro aqui. Todo balão tem no cesto do balão, você tem o cesto, onde as pessoas vão. Em volta do cesto tem os saquinhos de areia. Aqui eu tenho o maçarico e aqui vem o balão. Ar quente, outra coisa que vocês precisam aprender. Quando eu acendo o maçarico de fogo aqui dentro, esquenta o ar, né? Aí o balão sobe, ar quente sobe e ar frio desce. Eu tô aqui com o vento do balão, com o fogo do balão ligado. O balão não sobe, tá caindo. Eu tenho que soltar esses saquinhos de areia pro balão ficar. É medida de segurança ter esses saquinhos, esses pezinhos em volta da cesta do balão, tá? Daí eu tenho que soltar um pouco de peso para subir. Então, se a nuvem tá soprando carregada e ela bate aqui na serra, ela tem que liberar peso igual o balão. Então, chuva, ela chove, aí ela vai ficando mais leve
e ela consegue atravessar a montanha, a serra. Quando ela chega desse lado, ela chega seca. Olha o desenho. Então eu tenho o Oceano Atlântico com ventos úmidos, nuvens carregadas. E para conseguir passar, porque aqui continua soprando, né? Então, conforme a temperatura cai, essa nuvem aqui que vai sendo empurrada para cima por mais vento, ela chove. Daí consegue passar e chega do outro lado seca, certo? Então, aqui, quando eu falo altitude, é a influência da altura do relevo. E quando eu falo relevo, é a posição do relevo. Agora, se essa montanha, ao invés de estar assim, ela tivesse assim, não teria problema, né? Chegaria umidade aqui. Vem o vento úmido, ela passaria. Mas ela, a disposição, que é a posição do relevo, influencia na circulação de ar e de chuvas. E aí eu até fiz um desenho aqui, ó, chuvas orográficas, são as chuvas de montanha. Então eu tenho os ventos úmidos, igual eu falei ali em cima. E aí a nuvem carregada chove e ela passa para o outro lado com ventos secos. Só que o livro de vocês traz um detalhe, ó. O lado da montanha que recebe os ventos úmidos, ela barra o vento. Então ela se chama encosta barla-vento, ela barra. Eu tô falando isso para vocês não confundirem na cabeça, ó. B de barra. Ela barra o vento. E desse lado, só dá vento, ó, só tá vento. Só dá vento. Então, se eu perguntar na prova, ai, qual a diferença da encosta barla-vento para a encosta solta-vento? Aí vocês colocam, a encosta barla-vento é a que recebe os ventos úmidos, ela barra os ventos. E depois de secos, depois de chover na montanha, de chuvas de montanha, os ventos passam secos lá para o outro lado, na encosta solta-vento. Solta o vento, né? Só dá vento, solta o vento. Solta o vento. Tá bom? Então é isso, pessoal. E aí, olha a minha pergunta. A região que mais chove no Brasil, pessoal, é um pedacinho do nosso Brasil. E não é a floresta amazônica, embora lá chova todo dia. Olha só o mapa de relevo aqui, já que a gente tá falando da posição do relevo. Isso, cadê? Aqui, ó, é o Planalto da Borborema. Aquela montanha que eu desenhei, aqui, ó, é essa. Aqui tá muito grande, né? Pra eu ficar colocando ele aqui. Mas, ó, Planalto da Borborema. Então, os ventos vêm úmidos do oceano. Acontece chuva de montanha para atravessar. E aqui chegam ventos secos. Então, se nós compararmos com as temperaturas, eu não sei se eu tenho aqui. Se eu comparar com as temperaturas, essa faixa aqui, ó, se chama Zona da Mata. Eu coloquei no desenho para vocês. É a região mais úmida do Brasil. Olha só. Então, lá no Nordeste, ó, no Nordeste, nós temos o Oceano Atlântico com ventos úmidos na zona da mata, no litoral. Aqui tem as capitais, Maceió, João Pessoa, certo? Ó, o mapa político, tá vendo? Aracaju, Recife. E aí os ventos na encosta barlavento barram aqui, os ventos úmidos. Ele chove, passa para outro lado seco. E aqui, nessa área aqui, ó, eu escrevi, é o sertão nordestino, e desenhei um cacto, para vocês lembrarem. Então, o Planalto da Borborema é um dos principais responsáveis pela secura, pela aridez do sertão nordestino, certo? E aqui é só o que é uma chuva de montanha,
Só lembrar a encosta barlavento, a encosta que barra os ventos úmidos, e do outro lado, a encosta da montanha chamada encosta solta-vento. Solta o vento, só dá ventos, ventos secos, certo? Os ventos úmidos são barrados pela barlavento. Um outro exemplo da disposição do relevo é o Rio Paraguai. O Rio Paraguai, ó, é esse aqui. Deixa eu mostrar no mapa de relevo. O rio tá aqui, ó. Em volta dele, não é para escorregar. Em volta dele é mais alto. Então ele funciona como um corredor de ventos. E ventos frios que vêm do sul, né? Sobem, conseguem às vezes chegar na Amazônia. Então, ó, a bacia hidrográfica do Rio Paraguai funciona como um corredor de ventos vindos do sul no inverno e causam a friagem na região norte do Brasil, tá? Continuando a nossa conversa, deixa eu tirar essas folhas daqui. E agora é um assunto que vocês vão ter que levar pro resto da vida de vocês até o vestibular. É um assunto que cai bastante e vocês têm que decorar as 5 massas de ar que influenciam o clima do Brasil. Massa de ar são grandes quantidades, grandes porções, grandes pedaços de ar que se deslocam. Como assim, professora? Ué, vento não é o ar se deslocando dentro do próprio ar? Eu não vou ensinar aqui os motivos que geram essas massas de ar. Por enquanto, no 7º ano, vocês só tem que saber onde elas surgem. E aí, para entender como elas são. Mas as massas de ar são grandes porções de ar que se deslocam. E elas são muito estudadas na previsão do tempo. E a latitude, eu já falei para vocês, que é aquele desenho que quanto mais afastado, aqui, ó, latitude, tá vendo? Quanto mais afastado da linha do Equador, menor as temperaturas. Quanto mais próximos do polo, mais frio, né? Então, o que acontece aqui com as massas de ar do Brasil? A linha do Equador passa mais ou menos aqui onde tá essa caneta vermelha. Eu coloquei de vermelho de propósito, porque a linha do Equador, ó, é essa daqui, ó. Então, ela passa aqui. O Trópico de Câncer vai passar aqui pra cima. E o Trópico de Capricórnio, eu vou colocar ele aqui, ó. Passa mais ou menos aqui. Então, deixa eu pôr aqui o outro. Eu tô fazendo a terra maior, tá? Então, entre 2 trópicos, eu tenho a região mais quente do Brasil. E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Então, essas 2 massas de ar que se formam na região do Equador tem M de massa no nome e de equatorial. O que é equatorial? É a região da linha do Equador. Essas massas, o que dá nome para as massas de ar é o lugar que elas surgem. Então, ME. Aqui eu tenho uma massa equatorial. Uma massa equatorial, o que é isso? É uma massa que se originou na região da linha do Equador. E o que é esse C e o que é esse A? Essa massa aqui, ela se originou, ela surgiu na região da linha do Equador, no continente. E essa aqui surgiu na região da linha do Equador, no Oceano Atlântico. E se tivesse surgido, continuando o nosso mapa aqui, nessa área aqui que é Oceano Pacífico, poderia ser uma massa equatorial pacífica, MEP? Sim, né? Não tô falando que ela existe, tá? Só tô usando de exemplo. Então, o que dá um nome nas massas de ar é sempre o lugar que elas se originam. Olha aqui, ó. Aqui no Trópico de Capricórnio, aqui surgem 2 massas de ar, ó. A massa tropical, essa é no continente, continental. Massa tropical atlântica. Olha só que legal. E essa aqui
ela não surge exatamente aqui onde está esse desenho. Ela surge mais para o sul, aqui, senão eu teria que desenhar até lá a Antártida. Então, essa é a massa polar. Ela se origina na região polar. Massa polar e é no oceano. Massa polar atlântica. Essa massa aqui, ó, ela que traz o friozinho aqui para a nossa região. Tem ano que no inverno aqui faz muito frio, é porque essa massa tá mais forte. E tem ano que faz menos frio, ela tá fraca, certo? Então, tem que decorar. São 5 massas de ar que influenciam no clima do Brasil. Aqui eu coloquei ele, gente, é M de massa, E de equatorial, T de tropical, P de polar. A de Atlântico, que surge no Oceano Atlântico, e C continental, tá? Então, aqui, eu fiz um esqueminha só para vocês entenderem no Brasil. Então, eu tenho o M de massa, mais a zona que ela... a região que ela se originou, né? A região equatorial, tropical, polar, e mais se ela é do litoral ou do continente. Pessoal, uma coisa, embaixo eu coloquei 2 características delas. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui na parte de... aqui, ó. Olha que bonitinho esse mapinha aqui. Esse aqui. De massa, deixa eu só tampar as outras coisas. Pra ficar mais fácil de vocês não prestarem atenção nas outras coisas. Tcharam. O que acontece aqui? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é corrente marítima. Nossa, que muvuca, né? Ó, pessoal, eu vou tentar colocar tudo. Ai, deu certo. Olha só as massas de ar. Esse desenho tá melhor do que aquele meu desenho lá, né? Então, aqui, ele não colocou M, mas é polar atlântica, tropical atlântica, equatorial atlântica. Essas 3 massas que se formam no Atlântico, ó, Atlântico, Atlântico, Atlântico. Olha o que está escrito embaixo delas: úmido, úmido, úmido. Então, elas são massas úmidas. As massas do continente, elas teriam que ser, como é do continente, normalmente seca, né? Essa que surge aqui, ela é seca. Essa daqui tem que tomar cuidado. Eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque ela é uma exceção, ó. Ela surge no continente, não tem um mar para umedecer ela, para deixar ela uma massa úmida. Mas embaixo dessa massa aqui, a equatorial continental, essa massa que surge no continente, na região da Amazônia, ela tem a floresta amazônica que umedece ela. Então, era para ser quente e seca, mas a floresta amazônica é muito, muito, muito úmida. E ela se torna úmida também. Então, a floresta amazônica umedece essa massa equatorial continental. Tanto que aqui no nosso desenho das massas, eu coloquei a floresta em volta. Então, ó, equatorial, equatorial, é quente, região quente. Então, essas 2 massas são quentes, úmida, porque está no Atlântico, úmida, porque tem a floresta amazônica embaixo. Então, quentes e úmidas. Essas daqui, região tropical ainda, são menos quentes, são relativamente quentes, mas são quentes. Essa é úmida e essa é seca. Por quê? Essa surgiu no Atlântico e essa surgiu no meio do continente. E a polar veio lá da região polar, ela é fria, né? Então, ela é fria e úmida. Por que úmida? Porque ela surge no Atlântico. Então, deixa eu fechar o mapa aqui. Tô tentando não acabar com o meu mapa, já soltou um monte de folha. Então, eu tenho aqui, ó, massa equatorial continental, lá da região amazônica. Ela é quente e úmida por causa da floresta amazônica. Apesar dela ser continental, ela é úmida. Massa equatorial atlântica, atlântica. E equatorial é região quente, né? Então, ela é quente, quente e úmida. Eu escrevi quente 2 vezes para falar que ela é mais quente do que a tropical. Daí a tropical, ela é quente ainda, ela é relativamente quente.
Só que a continental é seca e a tropical do Atlântico ela é quente e úmida. E a polar ela é fria e úmida, tá bom? Ela é fria porque ela vem lá da região polar e úmida porque ela se formou no Atlântico. Então vocês têm que decorar. Eu vou colocar esse mapa na prova e vocês vão ter que escrever massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, quente e úmida, por causa da floresta amazônica. Massa equatorial atlântica, quente e úmida, porque está na região equatorial e no Atlântico. Então, os ventos que sopram, que vêm dessa região, são ventos quentes e úmidos. E esses também, ventos quentes e úmidos. E aqui são ventos quentes, relativamente quentes, menos quentes, né? E essa é úmida, porque se formou no Atlântico, e essa é seca, porque se formou no continente. Aqui embaixo não tem uma floresta tão úmida quanto a floresta amazônica para deixar essa corrente aqui úmida. Então, é quente e seca, quente e úmida. Muito quente e úmida, muito quente e úmida. E, por último, massa polar atlântica, fria e úmida. Ai, professora, não é difícil, pessoal, não é. O livro de vocês mostra, eu falo livro, mas é a apostila. A apostila de vocês mostra a influência dessas 5 massas nas estações do ano. Então, assim, quando é verão, essas duas quentes aqui, ó, verão, tá vendo? Verão, tá escrito aqui na legenda, verão. No verão, elas ficam maiores, ó. Elas mandam umidade e calor, inclusive para cá. Aqui no verão, eu não tenho... Cadê o desenho dessa daqui, da polar? Não está aqui, por quê? Ela tá muito fraca, ela não consegue chegar até aqui no verão. E no inverno? Opa! Inverno, tá vendo? E a que tava aqui? A tropical continental. Ela ainda tá aqui, mas olha o que ela faz. Ela vai soprar os ventos dessa massa aqui, ó. Eles vão soprar para outra região. Então, não influenciam muito. Quando essa massa polar, no inverno, consegue chegar aqui, tem inverno que ela tá muito forte. Olha o corredor do Rio Paraguai que eu falei. Aí traz friagem até para a região norte. Não vai fazer um friozão. Nem precisa usar roupa de frio. Talvez uma blusinha fininha, mas já cai a temperatura lá na região, né? Então é isso, ó. No inverno a massa polar atlântica cresce e no verão a equatorial, continental e equatorial atlântica que crescem. Eu não fiz esses dois desenhos porque aqui tá mostrando a influência, eu só tô mostrando a diferença, ó. Aqui sumiu, porque ela no verão ela tá aqui soprando pro Brasil, os ventos, mas aqui os ventos foram para outra região e a polar fica mais forte e aqui a equatorial fica mais forte. Aqui eu fiz elas paradas, tá? Mas os ventos da continental e da equatorial são nessa direção. Quando essa daqui, que tava de laranja lá no outro desenho, ela tá soprando no Brasil, ela faz isso. E essa daqui, isso. Só que tem uma época do ano que essas setinhas, elas vão pro outro lado, ela vai soprar lá pro Chile. E a polar, né, a polar vem sempre do sul, lá da região dos polos, tá bom? O desenho tava mais bonito sem essa rabisqueira antes, mas é assim que dá pra entender. Opa, deixa eu achar a folha 4. Então, nós estávamos na folha 4, ó. Nos meses de inverno, há um... Ô, Titi, bati a mão. Pronto. Ó, nos meses de inverno, há um enfraquecimento de quem? Das massas equatoriais, elas ficam mais fraquinhas. Deixa eu pôr ela aqui. Elas ficam mais fracas e essa aqui mais forte. Inverno, né? A fria fica mais forte e as duas muito quentes ficam mais fracas. Então, ó,
nos meses de inverno há um enfraquecimento das massas equatoriais e um aumento da massa polar, vinda do sul. Já ao contrário, né, no verão, as equatoriais ficam mais fortes. Eu não escrevi aqui o inverno, eu só escrevi que essa daqui vai soprar em outras direções. E essa massa tropical atlântica, como essa... Aqui tem vento assim, né? Como esse vento foi... Esse vento foi pro outro lado, ela consegue entrar mais, então aumenta. Então, ó, no inverno. Deixa eu escrever que isso aqui é no inverno, né? No inverno. As massas equatoriais diminuem, a massa tropical continental some, entre aspas, porque ela não some, ela vai para outros lugares. E a tropical atlântica e a polar aumentam. Então, essas duas aumentam, essas duas diminuem no inverno. E essa aqui, ó, muda, vai para outro canto, para outra direção. E no verão, professora? No verão, essa daqui não chega aqui e elas ficam mais fortes. Então, aumenta o calor, né? É isso aí, pessoal. Fácil, né? É só decorar. Adoro as massas de ar do Brasil. E vai cair na prova e no vestibular. Aqui, a gente entra no assunto dos tipos de clima no Brasil. O professor que classificou o clima que nós vamos usar é o José Bueno Conte. E ele fala que no Brasil nós temos 6 climas. Ele ficou lá por mais de 30 anos vendo o que acontece em cada região do Brasil e ele fez esse mapa aqui, ó. Então, essa grande região verdinha clara é só olhar na legenda, né? Clima equatorial. Úmido é o segundo aqui, ó. Tá vendo, ó? Clima equatorial. Deixa eu pôr assim. Não, é melhor pôr do outro lado. Por causa da sombra, ó. Clima equatorial úmido. Equatorial úmido. Aqui tem uma serra, a Serra de Pacaraima. Então, é equatorial semi-úmido. É quente e úmido do mesmo jeito. Mas é menos. Então, ele é semi-úmido, é menos úmido. Então, aqui, ó, os dois climas equatoriais. Esse pedacinho de semi-úmido e aqui o equatorial úmido, ou equatorial típico. Aí, no interiorzão do Brasil, ó, nesse laranjado, é o clima tropical, é o clima lá de Brasília, né? Certo? Aqui, na nossa região, onde tá esse amarelinho, ó, Bauru tá aqui perto do P de São Paulo, é o tropical de altitude, é o tropical de altura. Também é quente, só que é menos, porque subiu um pouco o relevo. Lembra que eu falei dos elementos que influenciam e a altitude é um deles? Então, aqui é tropical de altitude. Aqui no sul é subtropical. Depois eu vou explicar cada um, tá? E aqui esse vermelho é o semiárido, é o sertão nordestino, tá? O equatorial úmido, o legal seria deixar o mapa aqui do lado. Então, peraí, vou tentar fazer isso. Ah, não vai dar. Assim? Assim acho que dá, né? Então, ó, o equatorial úmido. Eu coloquei 2 palavrinhas para guardar, quente e úmido. Ele é lá da região norte. As médias de temperatura dele são elevadas o ano todo, em torno de 35, 30 graus. O ano inteiro. As temperaturas caem às vezes, não é sempre, ó, às vezes. As temperaturas caem quando, às vezes, deixa eu pôr entre vírgula, alguma friagem, alguma geada. Lembra da massa polar atlântica, essa azulzinha aqui? Quando ela consegue chegar aqui pelo corredor, ela traz um pouco de friagem lá para a região norte. As chuvas são bem distribuídas e chove o ano inteiro. Muito pouco, quase não tem seca lá, meses de seca. Deixa eu pôr entre aspas, porque não é bem seca, a gente imagina que não chove, né? É a região da floresta amazônica, extremamente úmida. As chuvas, ó, são convectivas, a floresta transpira, solta a umidade, as nuvens ficam carregadas e chove.
Chove todo dia na Amazônia. Chove 3.000 mililitros por ano, é muita coisa. É a região, uma das temperaturas mais quentes e úmidas do planeta Terra. Aí o equatorial semiúmido, a única diferença é que ele é um pouquinho menos úmido se comparado ao equatorial úmido, que é esse verdinho aqui, ó, dessa área. É no extremo norte do Brasil. As chuvas são menos abundantes, chove um pouco menos. Agora o laranja, aqui do mapa, que é o clima tropical. O clima tropical é sempre quente, só que ele tem duas estações. É que a gente fala que é a estação da chuva e a estação da seca. Ele tem o inverno seco e o verão chuvoso. Então, ó, tropical, continental, tropical típico ou tropical é o clima essa área laranja. Se você falar que é clima tropical, tá certo. Qual que é o outro nome? Tropical continental, tá certo. Qual que é o outro nome? Tropical típico, tá certo. É na região central do Brasil. Tem duas estações, que é a estação da chuva e da seca. E as temperaturas não são em torno dos 25, 30 graus igual no equatorial. É quente, mas elas são um pouquinho mais elevadas, tá bom? Elevadas pro frio, né? Um pouquinho mais frio. Não um pouquinho mais alto. Ó, tropical de altitude. É igual lá o tropical típico, essa parte amarela aqui, ó. É a nossa região, hein? Tem exercício perguntando qual que é o nosso clima. Pela altitude ser maior, a altura, as médias são mais elevadas. O que é média? As médias, como que eu posso colocar? As médias mais elevadas para o frio. É que essa frase ficou esquisita. Bom, aqui faz menos calor, é isso. Espírito Santo, Minas, São Paulo e Paraná e um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Ó, tá vendo, ó? São Paulo, Minas, um pedacinho de Espírito Santo, Paraná e um pedacinho aqui do Mato Grosso do Sul. Tirando o Paraná, que é na região sul, e o Mato Grosso do Sul, que é na região centro-oeste, a gente pode dizer que a maior parte dele se concentra no sudeste, né, ó. É a região da Serra da Canastra em Minas, Serra da Mantiqueira em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Tem que decorar esses climas, hein, pessoal? Eu vou colocar um mapa e vocês vão ter que pintar. Tropical, semiárido. Lembra da palavra semiárido. Semiárido nordestino, o sertão nordestino, o interior do Nordeste, porque o litoral é aquela zona da mata lá que chove pra caramba, né? Depois que o vento passa seco a Serra da Borborema, ele chega, né, seco no interior e forma o sertão. Olha a diferença. Enquanto lá no equatorial chovia 3.000, aqui chove só 800. Não chove nem 1.000. Baixa pluviosidade. O que é pluviosidade? Chuva, né? Baixa quantidade de chuvas. E essas chuvas são irregulares. Como assim? Elas são concentradas em um período do ano. Lá, eu chego a ter estiagem de 8 meses ou mais. O que é isso, estiagem? Fica 8 meses ou mais sem chover. O ano tem 12 meses, né? Tipo, só 4 meses do ano chove, ou 2 meses, ou 3. São lá na região, tirando o São Francisco, que passa na região sem secar, os rios que se formam lá na região, eles são todos temporários. Eles secam no período da seca. Aí o pessoal de lá tenta construir açudes, que são aqueles, eles cavam e fazem uns lagos para quando chover, acumular, guardar um pouco de água, mas até os açudes secam na estação da seca. Os solos são pouco profundos, são solos rasos. É aquele solo craquelado, rachado lá do Nordeste, certo? E o último clima nosso é o mais friozinho deles, por conta da latitude, da localização, né? Ó, o clima do sul do país, né? A região amazônica tá mais... Bom, mas vamos lá. Subtropical. Na região sul, ao sul do Trópico de Capricórnio. É um clima intermediário. Por quê? É um clima de transição. Aqui pro sul, eu tô ficando perto do polo. Então, aqui eu vou ter clima temperado.
E aqui são os climas quentes, né, ó, o tropical e o equatorial. Então, esse aqui é um clima que é intermediário, tá no meio deles. Então, é um clima de transição, ele tem um pouco de características que começa a lembrar o temperado. Tanto que o livro de vocês traz a diferença de Curitiba. Quer ver, ó? A diferença da cidade de Curitiba, ó. Opa! Curitiba, no Paraná, dias de calor e dias de frio. Nublado, né? As árvores sem folha. E o verãozão tudo verde e tal. É isso. O clima subtropical é na região sul. É um clima de transição. Eu tenho uma grande amplitude térmica. O que é isso? Se eu pegar em um ano a temperatura mais baixa e a temperatura mais quente, é grande. Por exemplo, lá fez -5 e fez 40 graus. Do 40 para o -5 são 45 graus de diferença. Então, amplitude térmica é isso. Agora, se você pegar a região da Amazônia, quando fez mais frio, fez 20 graus. E quando fez mais calor, fez 40. É uma variação durante um ano só de 20 graus, né? É metade do que variou lá no sul. Então, elevada amplitude térmica anual. As temperaturas são mais baixas, as chuvas, olha que legal, são bem distribuídas. Chove o ano todo, mais ou menos a mesma quantidade. No inverno, posso ter temperatura abaixo de zero. E às vezes, uma neve. É neve rala, neve branda, neve pequena. Mas neva, tá bom? Olha só, para encerrar a última folha da nossa matéria, essa tem que prestar bastante atenção. Climograma é um gráfico. Então, o que vocês têm que decorar antes de eu ir para o gráfico? Equatorial úmido é quente, quente e úmido. Equatorial semi-úmido é quente, quente e menos úmido. Chove o ano inteiro e aqui chove um pouco menos. Tropical, 2 estações bem definidas e é quente. Inverno seco, verão chuvoso. E tropical de altitude, a mesma coisa, só que um pouco mais friozinho por estar no alto. Mais no alto, né? Tropical semiárido, lembrar do Nordeste. Não chega a ser deserto, que é árido, mas é semiárido. Tem 8 meses de estiagem. Quente e seco, com poucos meses de chuva. Subtropical, chuvas bem distribuídas, invernos frios e verões... eu escrevi secos. Verões quentes. Tá bom? E aí, eu posso ir pro climograma. Na hora que eu souber, tiver decorado isso que eu acabei de falar, eu consigo olhar para isso aqui, ó, e falar aqui no Brasil que clima que é. Esse gráfico, ele mistura 2 informações. Aqui embaixo, sempre eu vou ter os meses do ano, ó, tá vendo? J, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui a quantidade de chuvas, quanto maior a coluna, ó, mais chuva. E quanto zero, aqui não choveu, tá vendo? Aqui choveu. Esse espaço aqui, ó, eu não soube desenhar, ficou sobrando, tá? E aqui desse lado, a temperatura, ó. Olha aqui, ó, bateu, sei lá, uns 8 graus. Aqui, bateu uns 25 graus, tá vendo? Agora, olha aqui, ó. Sempre perto do 30, perto do 40. Que quente, né? Olha aqui quase não variou a temperatura, sempre próximo dos 30 graus. Então, aqui, desses 6 que eu falei, vamos passar um por um, olhando o primeiro. Vocês acham que esse desenho é de equatorial úmido? Não. É quente, beleza? Mas não é úmido, ó, as chuvas concentradas. Eu também já posso descartar equatorial semiúmido, porque equatorial semiúmido também chove bastante. Clima tropical. Eu não tenho tão pouca chuva assim no clima tropical, então também posso cortar.
Não choveu nem 100 mililitros, tá vendo? Tropical de altitude também não é, que chove mais pra cá. E não é tão quente. Agora, subtropical, sub para baixo do trópico, região lá do sul do Brasil. Vai ter sempre 40 e 30 graus o ano inteiro? Não. Então, esse também não é. Esse gráfico, então, ó, é de semiárido. Olha aqui, ó. Não vou tampar os outros. No exemplo, o climograma mostra o semiárido nordestino, o semiárido do Nordeste, pois as temperaturas são altas, longa seca, tá vendo? E pouca chuva concentrada em um período do ano. Ah, agora eu já falei a resposta na hora que eu fui mexer na folha aqui, mas isso aqui é subtropical. Por quê? Ó, a grande amplitude térmica. Em janeiro faz bastante calor. E aqui na região de julho, agosto faz menos. E a chuva tá bem distribuída, mas também não é tanta chuva igual no equatorial. E esse aqui é equatorial, ó. Pouca amplitude térmica, temperaturas mais elevadas, muita chuva o ano inteiro. Beleza? Então é isso. Pessoal, acabou a matéria. Isso aqui é a tarefa, tá? Até semana que vem. Façam a tarefa. Um beijo, pessoal. Tchau.